15 mil euros ou coisas assim. Quer especificar? Por exemplo, Ascenso Simões para uma entidade independente há cerca de 4 meses, 5 meses, até referi-se na Assembleia da República. Nada contra a pessoa, mas parece-me isso realmente escandaloso e imoral em democracia. E o que se pretende neste momento é revisitar esse tema no sentido de fazer com que a designação dos dirigentes das entidades reguladoras seja uma designação parlamentar e pluralista, porque neste momento o que sucede é um governo, neste caso ainda por cima um governo minoritário, com o apoio de 36%, designar dirigentes das entidades reguladoras como se tivesse o apoio de 100% dos portugueses. Isso não nos parece bem. Parece-nos que há aqui uma distorção do sistema político nessa matéria. E essas entidades são muito importantes porque exercem funções quase de verdadeiros juízes do mercado, ou da concorrência, ou dos diferentes setores públicos e no que respeita ao seu funcionamento. Até poder aplicar sanções, etc., tudo isso. E, portanto, parece-nos bem que essa designação seja uma designação não secreta, mas uma designação escrutinada pela opinião pública, através de uma via parlamentar, e em que as entidades, esses dirigentes possam ser designados pelo Presidente da República, ouvindo também a Assembleia da República, e nós também propomos um Conselho Superior da República, também como um órgão mais de natureza moral, digamos assim, para poder acompanhar essa designação. E parece-me que, eu sei que no projeto do Partido Socialista, nessa matéria também há uma entidade, também há uma intenção de parlamentarizar um pouco essa designação. Não, eu não iria tão longe. Eu diria que o projeto do PS, de facto, reconhece que é vantajoso, e até por efeitos de transparência e de clareza no processo de designação, que haja acompanhamento parlamentar no quadro das funções de fiscalização que o Parlamento desempenha. Agora, um processo de designação, portanto, de seleção efetiva pela Assembleia da República, isso é que já é um passo talvez um pouco maior que a perna, na medida em que comete a Assembleia da República, órgão legislativo por excelência, competências que já extravasam esse âmbito na separação de poderes. Nós também propomos acompanhamento. Dão-lhe intervenção, é verdade, o acompanhamento está lá. Estamos até mais unidos do que estávamos na regionalização. Eu discordaria. O processo de designação, que passa por uma intervenção parlamentar, em que há, de facto, um papel decisivo, já faz, enfim, coloca aqui uma brecha eventual, se quisermos, na separação de poderes, porque, efetivamente, teríamos a Assembleia da República a participar no processo de designação de uma entidade que, não obstante independente, é uma entidade administrativa e, portanto, exerce funções executivas. Mesmo a intervenção do Presidente da República no processo também, de alguma forma, vem alterar um pouco os equilíbrios do sistema, porque o Presidente da República também, ele próprio, está resguardado numa função de poder moderador, de árbitro do sistema e, portanto, seria chamado à terra para exercer funções no quadro de tarefas que, enfim, já são 7, 8, 9 entidades administrativas, em relação às quais teria um papel na designação dos seus principais responsáveis, o que também desequilibraria um pouco a lógica como o sistema está construído e perturbaria, talvez, até a separação de poderes como a concebemos hoje e como ela está plasmada na Constituição. Mas no reverso, esta proposta do Partido Social Democrata não poderia fazer com que, de facto, as pessoas escolhidas para os cargos fossem escolhidas por um perfil técnico e de competência e não tanto por um perfil de confiança política com todas as... Deixa-me usar aqui o termo animosidades políticas que isso depois gera, até com desgaste para o próprio titular da instituição em causa e para o seu desempenho. Mas o processo de designação parlamentar é precisamente o antídoto que também o PS propõe para, eventualmente, eliminar os obstáculos e as reticências que podem decorrer de um processo que não decorrendo perante a Assembleia, não que ele em si tenha necessariamente algo de pouco transparente por esse facto, mas que, estando e correndo perante a Assembleia da República, portanto, o vetting, a expressão norte-americana muito adequada, as audições a que estamos habituados a assistir no Senado norte-americano para designar altos cargos do Estado. Que outra coisa é que a nossa vida parlamentar não tem grande... Não tem pela lógica do sistema. Não tem pela lógica do sistema. Eu lembro que das instituições comunitárias houve uma alteração também no regimento. Em 2007 houve houve uma importante alteração do regimento da Assembleia da República, na sequência de uma reforma, aliás, feita por uma comissão presidida pelo Dr. António José Seguro. E uma das coisas que foi mudada e foi importante foi agora periodicamente a audição dos ministros no âmbito das comissões setoriais e no caso, por exemplo, da designação dos juízes para o Tribunal Constitucional ou para os membros eleitos pela Assembleia da República para o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público, esses candidatos deverem ser previamente ouvidos e escrutinados no âmbito da Comissão
da primeira comissão. Isso já é um aspecto importante no sentido de haver uma maior mas que não altera, fiscalização. Não altera, de alguma forma, a distribuição de competências, porque já estávamos perante órgãos cuja designação competia acima da República. Torna mais transparente e mais reforçado o processo de escrutínio, mesmo o Provedor de Justiça também, que também, aliás, que se experimentou o método do ano passado, e acho com grande vantagem, porque permitiu analisar claramente anterior, qualquer método era... Mas em relação a este argumento da separação de poderes, é um argumento importante, mas a separação de poderes também tem outras dimensões, porque hoje não há bem uma separação de poderes, há uma interdependência, há uma partilha de poderes, e se isso é verdade num lugar, podemos dizer o contrário noutro. E também a Assembleia da República elege juízes para o Tribunal Constitucional. Isto, há uns anos atrás, seria impensável, porque seria uma violação do princípio da separação de poderes, mas todos nós concordamos que esse é capaz de ser o sistema menos mau. Enfim, mas, portanto, acho que esse argumento da separação de poderes é um argumento demasiado reversível para poder ser aqui um critério de decisão. Dá mais ênfase aos checks and balances, não é? É um pouco, é difícil. Mas sabe que hoje a questão tem que ser colocada noutros termos, porque nós estamos a falar de órgãos todos eles democráticos e, portanto, não estamos aqui a combater nem o rei nem a monarquia. E, portanto, o problema coloca-se noutros termos. A Justiça poderá gerar algum consenso entre PS e PSD? Eu acho que sim, acho que há aqui pontos também comuns, desde logo um deles a preocupação de reconfigurar o Conselho, da parte do PSD, há uma intenção de juntar os Conselhos Superiores da Magistratura no comum com a magistratura dos tribunais administrativos e fiscais. Não faz sentido haver dois órgãos separados. Por outro lado também, pretendemos que o Presidente do Tribunal de Contas, aliás, neste momento, lugar ocupado por um ilustre socialista, que já foi até vice-presidente do grupo parlamentar na anterior legislatura, o Dr. Guilherme Oliveira Martins, mas é inadmissível, a nosso ver, que essa função seja de alguém nomeado pelo Presidente da República. Lá está a violação da separação de poderes. Aqui parece-me óbvio que um órgão de natureza executiva vai agora interferir na designação do Presidente de um Supremo Tribunal, quando todos os outros Supremos Tribunais em Portugal, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Tribunal Administrativo, o Supremo Tribunal Administrativo e o Supremo Tribunal de Justiça, esses dois, pelo menos, os respectivos presidentes são eleitos pelos seus pares. E, portanto, aqui parece-me que essa mudança também é necessária. São apenas dois exemplos. Sei que o PS tem outras propostas. Sim, por exemplo, no caso da fusão dos conselhos, portanto, é uma matéria em que o projeto do PS não acompanha o projeto do PSD, porque, de facto, o modelo que temos agora, muito pragmaticamente, é um modelo que funciona bem. Portanto, ambos os conselhos têm... Portanto, nós temos em Portugal, como sabem, jurisdições separadas e, portanto, a autonomia própria dos tribunais administrativos e fiscais, no fundo, tem justificado a manutenção e a existência do Conselho Superior, que, de resto, tem funcionado com excelentes resultados e também o reforço que tem sido feito ao nível das competências dos tribunais administrativos e as recentes reformas, no fundo, desaconselhariam que se mexesse neste ponto em particular, porque também não se vislumbra diretamente qual é a vantagem que daí se retiraria. Para além de que até mesmo em termos práticos poderiam-se levantar questões, ou seja, hoje é bastante evidente e bastante claro que das decisões de cada um dos Conselhos Superiores se recorre, caso haja algum contencioso, caso alguém queira reclamar de uma decisão, recorre-se para o respectivo Supremo Tribunal, havendo um Conselho apenas para qual se recorreria. Recorrer-se para o Supremo Tribunal de Justiça, poderia isto depois levar até, eventualmente, a questões que se evitam agora com a existência dos Conselhos, a tensão entre os dois Supremos. Portanto, há aqui argumentos que também, para já nesta fase, em que temos efetivamente uma magistratura administrativa e fiscal autónoma, em que é preferível manter esse estado das coisas. Concretamente, no projeto do PS, de facto, como digo, a abordagem foi a de tentar fazer melhorias pontuais e cirúrgicas à Constituição onde ela se justifica e, de facto, no quadro da Justiça, é uma área, efetivamente, muito sensível e que, evidentemente, tem acompanhado um largo debate na sociedade nos últimos anos, em que é consensual que é necessário fazer algo para melhorar a qualidade do sistema de justiça, mas, efetivamente, o consenso acaba aí. Portanto, depois, normalmente, as dúvidas multiplicam-se e, no quadro de uma revisão constitucional que surge com esta pressão, com este calendário que não é o mais adequado, enfim, fazer grandes obras revolucionárias no quadro da justiça não me parece adequado. E, portanto, muito pontualmente, o que se propõe é uma adequação do processo. Pelo menos lançam um debate que, neste momento, a sociedade portuguesa não tem as condições, enfim, não diria de paz política, mas pelo menos de estabilidade. No sentido de corte epistemológico. Mas o corte epistemológico ainda iríamos mais longe noutra área. E essa sim revolucionária, um verdadeiro terremoto na área da política social. Não é?